Manter uma distância e ficar reto. Você ficava assim. Uhum. Bom, dando então início ao nosso segundo encontro, né, da oficina Desenho no Campo Erodido, oficina de desenho em arte contemporânea, né, que é uma oficina que foi contemplada pelo edital Cultura Presente do Estado do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer assim algo parecido com o que a gente fez na última semana e vou trazer então umas reflexões teóricas no início aqui da oficina e depois a gente vai fazer alguns exercícios práticos, tá? Hoje, na oficina passada, a gente falou muito de desenho dança, desenho gestual e desenho sensorial. A gente pensou muito sobre essa relação entre a nossa percepção, o nosso corpo e a superfície plana, onde a gente vai, então, realizar um processo de desenho. Hoje a gente vai falar sobre a ideia de desenho como proposição e desenho também como reflexão conceitual. Então, o desenho como proposição já traz uma ideia de você pensar o desenho também não só na sua relação com a superfície, com a forma do seu corpo, né, esse ato, esse gesto, mas também de pensar que você pode criar uma proposição para que outras pessoas participem. De alguma maneira, aquele trabalho que a gente fez no último encontro, em que eu propus a vocês uma técnica, né? Apresentei uma técnica que eu criei de desenho através da transparência, não deixa de ser uma proposição, mas a proposição ela é uma digamos, um modo de fazer arte que tem assim uma história também ligada ao processo do surgimento desse campo que a gente chama de arte contemporânea. Então, a proposição, um artista que trabalhou muito com a ideia de proposição foi o Elliot Sica, né? Eu vou falar um pouquinho dele, quer dizer, eu acho que isso aqui também já fica um pouco evidente que esse curso tem muito a ver com esse universo que surge no neoconcretismo brasileiro, né, de uma arte que começa a se pensar uma arte sensorial, uma arte participativa, uma arte que tem um engajamento com a vida, né? A gente falou disso também, eu falei disso sobre a ideia de desenho como técnica de si, né? Eu vou voltar também ao Foucault, porque é um pensador que eu estudo bastante e que me interessa muito. Hoje eu vou falar também sobre o Foucault, mas sobre uma outra coisa, a gente vai ver depois. Com o Elliot Sica, eu queria falar sobre essa noção dele que ele chamou de propor. Quer dizer, para além da proposição, ele estava pensando em propor que as pessoas propusessem, quer dizer, de fato, uma proposição aberta para justamente mobilizar o potencial criativo das pessoas. Então, a arte como forma de mobilização criativa, né? Enfim, a gente sabe que tudo isso tem um plano político, isso vai ficando mais claro depois que eu for desdobrando aqui essa explanação inicial aqui da oficina. Então, eu vou trazer essa citação aqui do Elliot Sica, que ele é um escrito dele de 1966, então que ele vai falar anti-arte, compreensão e razão de ser do artista, não mais como um criador para contemplação, mas como motivador para a criação. A criação, como tal, se completa com a participação dinâmica do espectador, agora considerado participador.
Então, aqui ele já está pensando essa transição do público de espectador para participador ou espectador participante, enfim, essas duas coisas juntas. Anti-arte seria uma completação da necessidade coletiva de atividade criadora latente, que seria motivada de um determinado modo pelo artista. Ficam, portanto, inválidas as posições metafísicas, intelectualistas e esteticistas. Não há proposição de elevar o espectador a um nível de criação, né? Como se fosse trazer o espectador para um nível mais elevado, né? Ou a uma meta-realidade, ou de impor-lhe uma ideia, um padrão estético correspondente àqueles conceitos de arte. Então, quer dizer, ele está querendo abrir mesmo, né, a arte para uma experimentação que não vai trazer nenhum preconceito, seja de ideias, preconceito nesse sentido, de um conceito que pré-existe. Quer dizer, quando você fala em experimentação, você tem que se abrir para a experiência sem trazer ideias prontas. É mais ou menos isso o que ele está querendo dizer, né? Então, sem impor-lhe uma ideia ou um padrão estético correspondente àqueles conceitos de arte, mas de dar-lhe uma simples oportunidade de participação para que ele ache aí algo que queira realizar. Pois, uma realização criativa o que propõe o artista, né? Justamente essa arte que vai lançar assim, um espaço aberto para essa realização criativa. Realização que estaria, né, segundo Hélio, isenta de premissas morais, intelectuais ou estéticas. A anti-arte, para ele, é isenta disso tudo, quer dizer, é uma simples posição do homem nele mesmo e nas suas possibilidades criativas vitais. Vejam que ele está, então, se afastando de uma série de conceitos que são muito fundantes assim, para a experiência artística moderna, né? Então, a ideia de uma estética, né? Quer dizer, de uma estética pré-estabelecida, como a estética que deveria ser, então, a verdadeira arte, ou de uma arte que está ligada a uma ideia filosófica, que eu tenho, então, um entendimento filosófico, então, só a partir desse entendimento filosófico, intelectual, que eu vou, então, ter a experiência artística, ou uma experiência moral, religiosa, que vai me conectar com isso. Então, ele está querendo se afastar desses três vetores aí de compreensão do que pode ser a experiência artística. Claro que essas coisas não são simples, como estava falando sobre a Lígia Clark, né? Essas ideias, essas proposições, são coisas que a gente leva muito tempo para conseguir elaborar, mas como a oficina ela não tem esse viés teórico, né? Eu quero já trazer essa experiência para a prática. Eu não vou me aprofundar aqui tanto, a gente pode no final, como a gente fez da outra vez, debater sobre essas coisas, mas eu queria apontar então essa perspectiva que o Hélio de Sica está trazendo para a experiência artística dele, né? E que é bastante original no sentido de que está fundando algumas noções que vão permanecer até hoje assim muito importantes para a arte contemporânea. Principalmente no contexto brasileiro, apesar de o Hélio de Sica ser um artista que tem expressão internacional. Aqui eu vou voltar então no Foucault. Da outra vez eu falei das técnicas de si, né, a partir do Foucault. Hoje vai ser uma coisa interessante porque esse primeiro momento teórico, reflexivo da oficina, ele vai logo se conjugar com a experiência prática que a gente vai fazer logo em seguida.
porque ela tem tudo a ver com a ideia de desfiguração da moeda, que é uma coisa muito antiga. Essa noção de desfiguração da moeda, ela está ligada à experiência da filosofia antiga na Grécia. Então, a gente está falando de um conceito que vem aí do século IV antes de Cristo, né? Que foi criado, segundo as fontes que a gente tem hoje, pelo filósofo Diógenes de Sinope. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque, de novo, aqui é só para vocês entenderem o campo conceitual que a proposição prática que eu vou trazer em seguida está operando. O Diógenes de Sinope foi um filósofo que ficou conhecido como um filósofo. Na verdade, ele passou pela história da filosofia um pouco marginalizado, porque ele era um filósofo que assim como Sócrates não deixou, a gente não tem nada escrito dele, apesar de que ele poderia, talvez ele tenha escrito, há indícios de que ele tenha escrito coisas, mas sobretudo porque o Diógenes tinha uma filosofia prática, radicalmente outra, radicalmente diferente da filosofia que era então compreendida na Grécia, mas ao mesmo tempo ela era diferente, ela era ao mesmo tempo familiar, ela estava ligada a certos preceitos filosóficos muito comuns da filosofia antiga. Um desses preceitos filosóficos que o Diógenes cria é o preceito de desfigurar a moeda, ou mudar o valor da moeda, ou transfigurar a moeda. Enfim, existem várias traduções, várias interpretações. Eu vou ler aqui, na verdade, o que significava que o Diógenes, de fato, ele teria carimbado as moedas da cidade dele, as moedas correntes, e não se sabe exatamente por que ele fez isso, se era para falsificar ou para fazer algum golpe, assim, digamos, financeiro, ou se era já um gesto filosófico, mas o fato é que ele vai ser exilado da cidade dele, Sinope, e ele vai para Atenas. E lá em Atenas ele vai receber, então, a orientação do oráculo de Delfos de que o que ele deveria fazer como filósofo era justamente desfigurar ou alterar a moeda. E aí a gente vai pensar o que significa isso, o que significa, então, essa alteração ou desfiguração da moeda. O Foucault, citando ele, vai falar, ao longo da história e da representação do cinismo, eu esqueci de falar isso, né? O Diógenes de Sinope é a figura assim, fundante da filosofia cínica, tá, gente? Mas cínico, na filosofia antiga, não tinha nada a ver com a ideia que a gente tem hoje desse adjetivo que teria a ver, então, com né, uma forma de dizer, de você fazer alguma coisa e dizer outra, né? Essa ideia do cínico, que é aquele que mente descaradamente, não tem nada a ver com a filosofia cínica do Diógenes. Aliás, muito pelo contrário, o Diógenes a filosofia dele é justamente a filosofia prática. É uma filosofia de quem faz o que fala e vive o que fala. Não tem separação nenhuma na filosofia do Diógenes entre a vida dele e aquilo que é a filosofia. É uma filosofia como modo de vida. Então, o cinismo, como corrente filosófica, ele teve uma longa história e permaneceu um pouco marginal, porque a filosofia intelectual ela vigorou, né? A partir de Platão, Aristóteles, a filosofia foi se tornando cada vez mais um campo especialmente
intelectual, apesar de que, enfim, isso não é um processo simples, eu estou falando de uma maneira mais esquemática, mas tudo isso é muito complexo e muito cheio de nuance, mas só para vocês entenderem mais ou menos do que se trata a filosofia cínica, tá? Então, o tema da paracaraxtunomismatus, o preceito paracaraxontunomisma, muda a tua moeda, aparecem no cerne da experiência e da prática cínica. Encontramos, é claro, algumas interpretações desse princípio, essencialmente em torno do tema de que nomisma é moeda, mas também é nomos, a lei, o costume. O princípio de alterar o nomisma também é mudar o costume, romper com ele, quebrar as regras, os hábitos, as convenções e as leis. Então, vocês estão vendo que se trata de uma filosofia que vai justamente se colocar contra os costumes daquela época, né? daquele contexto. E isso vai aparecer, segundo Foucault, em vários momentos da história, essa gestualidade cínica, quer dizer, modos de vida, formas de pensar que se colocam contra a cultura institucionalizada, a cultura normatizada. Então, justamente essa ideia de você pensar uma arte contracultural, a gente pode já pensar também que essa arte contracultural ela é uma arte de gestualidade cínica. Então, a gente está falando aqui, essa é a minha hipótese, né? E o Foucault abre essa possibilidade de interpretação de uma longa história do cinismo, e justamente ele vai ver isso na arte moderna. Eu acho que na arte contemporânea isso é válido ainda e talvez de uma maneira ainda mais radical do que na arte moderna. Quando eu falo arte moderna, tá, gente, eu estou falando da arte que vai ali até meados do século passado e que ela se mantém ainda hoje, muitas formas de fazer arte que se mantém ainda no escopo moderno, tá? Não vou poder falar muito sobre isso, mas o paradigma pós-moderno, contemporâneo, a partir, então, aqui principalmente na arte brasileira, a partir da década de 60, apesar da gente ter alguns precursores, como Flávio de Carvalho, que é um artista que justamente pode também ser pensado como um artista que pensou a arte de uma maneira contra os costumes. Bom, eu vou fazer a segunda parte da citação aqui do Foucault, que ele vai falar mais à frente, porque tem a ver, assim, de novo, para a gente voltar àquele tema da arte como técnica de si, de uma arte que está pensando, então, uma maneira de criar um mecanismo de escapar desse poder, né, que a gente estava falando, que eu falei um pouco na última oficina, desse poder que surge com a modernidade e que vem se intensificando desde então, que vai operar em todas as esferas, seja social, econômica, subjetiva, ambiental, enfim. Bom, o meu cachorro ele vai fazer esses latidinhos, não tem jeito, né? Mas a gente está falando aqui de filosofia cínica e cinismo em grego significa viver ao modo de um cão. É porque o Diógenes de Sinope ele era um filósofo mendigo, ele vivia na rua, morava num barril e, enfim, a filosofia dele justamente aparece no modo de vida dele. Então, o Diógenes, por exemplo, tem uma história muito famosa que se conta sobre ele, que ele estava, então, na rua, tomando um banho de sol, e o imperador, o Alexandre, que era um imperador muito temido, aparece, porque ouve falar no Diógenes fica muito famoso, e o Alexandre vai lá com sua comitiva para falar com o Diógenes.
e o Alexandre fala com o Diógenes, que está deitado, tomando um banho de sol em praça pública, e pergunta, Diógenes, mas afinal, o que você quer? E Diógenes olha para ele, para o Alexandre, né, ele está deitado, o Alexandre está lá em cima e fala, eu quero que você saia da frente do meu sol. Então, vejam que essa anedota, essa história, ela dá margem para se pensar uma série de coisas. Sobretudo, se pensar que, de fato, o que interessa para Diógenes é o sol e não o poder do imperador. Né? Diógenes não tem relação nenhuma com esse poder institucionalizado. Ele também vai criar esse conceito que hoje também cria uma série de outras questões, que é a ideia de cosmopolitismo, quer dizer, de uma política que não se pensa a partir de um Estado-nação, de uma nacionalidade, mas de uma política que se pensa a partir do cosmo. Acho isso muito interessante, inclusive, para se pensar a ideia de uma política ambiental, né? Hoje a gente não tem mais como pensar uma política ambiental a partir de Estados-nações, e a gente está tendo um problema sério com isso. Mas, enfim, estou alongando aqui essa história. A segunda parte da citação do Foucault é a seguinte: talvez, ele fala, né? Esse é o último curso do Foucault, gente. São 2 trechos do último curso do Foucault que se chama A Coragem da Verdade. Então, ele vai falar no momento desse curso. Talvez, mais uma vez, me perdoem o esquematismo. São hipóteses, linhas pontilhadas, delineamentos, possibilidades de trabalho. Talvez se poderia dizer que a filosofia grega, no fundo, colocou desde Sócrates, com e pelo platonismo, a questão do outro mundo. Mas também colocou, a partir de Sócrates, ou do modelo socrático, a que se referia o cinismo, uma outra questão. Não a questão do outro mundo, mas a da vida outra. O outro mundo e a vida outra foram, me parece, no fundo, os 2 grandes temas, as 2 grandes formas, os 2 grandes limites entre as quais a filosofia ocidental não cessou de se desenvolver. Quer dizer, aqui é uma coisa muito interessante, muito ampla, que o Foucault está observando, mas é muito interessante a gente pensar sobre essa questão, porque eu estava falando com vocês no último encontro sobre essa ideia de que a arte como técnica de si, quer dizer, a arte como uma forma de criar uma outra vida, né? Quer dizer, uma vida que não reproduza necessariamente certos conceitos normatizadores que nos fazem, de alguma maneira, replicar uma forma de poder que é opressiva para muitas pessoas. Então, eu acho que isso tem uma relação política muito profunda, né? De uma arte que está justamente pensando a liberdade, né? No sentido mais profundo aí, de uma liberdade que implica uma mudança na praxis, no comportamento das pessoas, na sensibilidade das pessoas em relação ao mundo. Então, certamente, são questões que ficam abertas para reflexão. A gente pode conversar depois, mas é uma questão profundamente política. Aqui eu vou trazer um trabalho que ele coincide com esse gesto do Diógenes de Sinope, né, que já tem aí mais de 2 milênios atrás, e que foi refeito num outro contexto por um artista brasileiro chamado Cildo Meirelles. O Cildo criou um trabalho que ele chamou de Inserções em Circuitos Ideológicos, e eu vou falar dele rapidinho. O Cildo, o que ele fez? Justamente algo muito parecido com o Diógenes. Ele carimbou uma moeda, carimbou uma cédula de dinheiro, mas ele carimbou
essa cédula aqui. Quer dizer, a cédula em 1975, a cédula de cruzeiro, que era a moeda corrente na época, e carimbou essa frase, quem matou Herzog, que foi um jornalista que foi assassinado pela ditadura militar. Enfim, foi um caso muito famoso, muito emblemático da época. E o Cildo criou esse carimbo e começou a carimbar as cédulas como uma maneira de denúncia. É curioso que esse gesto tem reaparecido mais recentemente, na história mais recente, né? Tanto no caso Amarildo, como no caso da Marielle. Então, vocês vejam, um gesto essencialmente político, mas um gesto também artístico. Quer dizer, aí você tem essa inseparabilidade, né? Entre arte e política, mas e também entre arte e conceito, né? E você tem que pensar, bom, o que é de fato a arte aí, né? É um gesto, é um gesto. Ela não está, porque a cédula ela vai circular, ela só funciona se de fato a cédula circular. Então você não tem a materialidade do objeto, você tem um conceito, um gestual, né? Um conceito prático, e ele é justamente um conceito que coincide com a filosofia antiga do Diógenes de Sinope. Então, essas coincidências são curiosas. Eu estava falando do Flávio de Carvalho. O Flávio de Carvalho, ele, na década de 30, se não me engano, ou até antes, ele fez uma ação, eu acho que foi na década de 30, depois a gente pode conferir. Ele fez uma ação artística, performática, que era simplesmente andar contra uma procissão religiosa. Então, o Flávio de Carvalho fez isso, fez com um boné, fez de uma maneira que chamou atenção, e aquele grupo religioso se sentiu ofendido pela ação do Flávio de Carvalho, e o Flávio de Carvalho quase foi linchado. Ele teve que se esconder, ele saiu correndo, conseguiu se esconder. Mas ele escreve sobre isso, quer dizer, como uma experiência artística de pensar o comportamento social. Então, vocês vejam, quando eu estava falando em desenho no campo erodido, eu falei no desenho porque a gente vai trabalhar muito com desenho, mas o campo erodido você poderia partir de várias outras linguagens, não tem necessariamente que se fixar numa linguagem. Eu estou trazendo a linguagem do desenho como um ponto de partida, mas ela é apenas um ponto de partida porque faz parte da minha poética, daquilo que eu investiguei, venho investigando há algum tempo e queria compartilhar com vocês. Mas eu penso a ideia de campo erodido a partir, de fato, de uma impossibilidade de se pensar a partir apenas de uma linguagem, né? E fica difícil a gente pensar, bom, esse trabalho do Cildo é um trabalho, quer dizer, que remete à filosofia antiga, que é apenas um gesto, um carimbo. Então vejam que como a arte aí, ela de fato cria uma erosão para a gente pensar a ideia de campo, porque a gente pode colocar esse trabalho no campo político, no campo estético, no campo... Enfim, é difícil a gente delimitar um campo para um trabalho desse tipo. Até econômico a gente pode pensar. Bom, o Cildo falou o seguinte sobre esse trabalho. Eu descobri que tudo que você faz em arte é uma inserção num circuito. Você pode mudar o tipo de circuito e mudar o modo. Um é o modo e o outro é o meio. É sempre um modo operando sobre um meio. Já nas inserções em circuitos antropológicos, você faz uma coisa que não estava lá. Essa era a diferença. No ideológico já existia o circuito, mas não existia a inserção. E no antropológico não existia nem o circuito, nem a inserção. O trabalho das inserções em circuitos antropológicos, eu acabei esquecendo de colocar aqui, é um trabalho que o Cildo fez que se chama Zero Cruzeiro. Ele cria cédulas
muito parecidas, quer dizer, copiando todo o design da cédula corrente, mas ele cria o valor zero, tá? Essa é inserções em circuitos antropológicos. O que ele está querendo dizer com isso? Que no caso das inserções nos circuitos ideológicos, você está se inserindo num circuito que já existe, que é o circuito financeiro. Ele está fazendo uma interferência ali com esse carimbo. E no antropológico, ele está criando um circuito que não existe, quer dizer, uma cédula de valor zero que vai circular no mercado da arte por, enfim, valores outros, né? Uma cédula do Cildo hoje de 0 cruzeiro está valendo bastante dinheiro, mas isso é interessante porque ele está pensando os circuitos, ele está pensando, quer dizer, o que a arte, como a arte circula e como ela pode mudar os circuitos. Então, é uma obra que faz a gente pensar uma série de coisas, quer dizer, tanto essa quanto o 0 cruzeiro, e que faz, de novo, pensar sobre o valor, sobretudo sobre o valor, o que é o valor que a gente... qual é o valor da nossa moeda, né? Seria uma pergunta assim, que coloca, e, sobretudo, como a gente pode criar maneiras de mudar o valor da moeda corrente, da moeda que está aí estabelecida e que, muitas vezes, esse mecanismo que dá valor a essa moeda é esse mesmo mecanismo que produz a violência, como no caso, nesses casos que estão aí explicitados, né, pela denúncia do carimbo na moeda, no caso de violência de Estado, de violência de crimes de Estado. Enfim, de um Estado que agencia, de alguma maneira, essa mesma violência. Bom, a partir dessas reflexões, eu criei uma proposição em 2010, que eu chamei de proposição Times Money, desfigurações do capital. E que consistia essa proposição? Vocês, olhando aqui esses desenhos, vocês vão ver que o primeiro desenho, quem fez fui eu. Curiosamente, eu fiz esse desenho em 2007, mas ainda não tinha pensado na proposição, nele como uma proposição. E vocês estão vendo aí que eu usei justamente a técnica que eu apresentei para vocês na última oficina, mas eu usei ela de um modo que eu queria ainda, quer dizer, trazer a figuração da moeda de maneira bem evidente, né? Então, usei linhas finas e fui fazendo bem o contorno do desenho. Mas depois eu pensei, e aí eu cronometrei o tempo que eu levei para fazer esse desenho, porque, de fato, eu fiz esse desenho sem tirar a caneta do papel. Então, eu fiz o desenho e fiquei lentamente fazendo essas linhas. Levei quase meia hora, que vocês embaixo podem ver. Levei 29 minutos para fazer esse desenho. Então, eu fiquei com esse desenho e depois me surgiu essa ideia. Bom, eu vou propor que outras pessoas façam desenhos de cédulas de dinheiro e que elas cronometrem o tempo. E que, a partir desse tempo que eu levei para fazer, eu vou estabelecer esse critério de valor de que o desenho, então, cada minuto que eu levei para fazer o desenho vale R$1. Então, o desenho, se eu levei 10 minutos, ele vale R$10. Então, isso foi uma coisa que eu fiz em 2010. Eu tinha um coletivo de performance, de vídeo. Eu vou até mostrar para vocês um trechinho do vídeo, só um trechinho de 1 minuto, para vocês entenderem como eu fiz. Eu fiz na Central do Brasil. Fiz 3 experiências na época, uma na Central do Brasil, outra num evento independente de artistas numa casa, lá no Grajaú, que se chamava Projeto Apartamento, que reunia vários artistas numa exposição coletiva, e também no MAN, nos pilotis do MAN, dentro de uma experiência
de arte e educação que eu fui convidado para fazer. Então, aqui tem algumas fotos dessas experiências que eu fiz nessa época, já 10 anos atrás. E eu estou retomando com vocês aqui esse projeto, porque esse projeto ficou parado, porque eu comecei a me dedicar a outros projetos e deixei esse trabalho parado. E agora estou querendo retomar. Hoje eu vou retomar com vocês dessa maneira, dentro de um espaço mais reflexivo e trazendo essas questões conceituais, mas eu quero retomar ele mais para frente, e vocês, enfim, depois vão ficar sabendo, de uma maneira mais ampla, né? Mais diretamente ligado à proposição que é esse trabalho. Mas, enfim, eu fiz essas ações. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou ter que parar e abrir aqui o vídeo para essa transmissão. Calma aí. E vou abrir o vídeo aqui. 1 minuto de vídeo para vocês verem, porque é um coletivo que chamava Projeto Cérebro. A gente fez vários vídeos na rua e eu acho que é bacana. Tá aí, né? Sem som. Tá sem som? Não, mas se tiver tudo bem. Bom, depois eu vou botar aqui também para vocês o link desse vídeo, se vocês quiserem ver. Esse é só a abertura. Depois tem toda uma mise-en-scène do coletivo, que a gente convidava vários atores para fazer uma improvisação na rua. E é bem divertido. Se vocês depois se interessarem, vocês podem assistir. O vídeo inteiro tem uns 10 minutos, mas acho que não cabe aqui apresentar ele inteiro, porque o que interessa é, de fato, a proposição do desenho, que ali nesse iniciozinho dá para entender como ela funcionou. Então, eu vou apresentar para vocês, quer dizer, eu vou propor que justamente a gente eu vou dar 15 minutos no máximo, talvez o tempo pode ser um pouco menor se todo mundo acabar antes, para vocês experimentarem esse exercício. E aí, eu falei para vocês, bom, eu fiz, como vocês viram lá na apresentação, eu fiz um desenho, o primeiro, sem tirar a linha do papel, né? Sem tirar a caneta do papel. Mas eu acho que não é necessário ser feito dessa maneira. O que eu queria que vocês pensassem ao fazer esse exercício é justamente sobre essa questão conceitual, reflexiva. Quer dizer, vocês vão ter um tempo para pensar como vocês vão fazer um desenho sobre essa moeda, o que isso significa, o que eu quero, quer dizer, como eu vou mudar o valor da minha moeda, né? Como eu vou
outros valores que eu vou trazer para esse desenho que eu vou fazer. E eu vou pedir para vocês cronometrarem, tá? Falar, agora a partir de um dado momento, vocês vão dizer, bom, agora eu estou me concentrando aqui, vou pensar nesse desenho, então o tempo, o cronômetro já está correndo. E aí vocês vão podem pensar, podem ficar pensando, ou podem simplesmente já partir para a prática e num desenho mais livre, né? Como vocês quiserem. É só que eu estou trazendo a ideia de que vocês não precisam ir direto para o desenho, vocês podem pensar um pouco sobre essa questão que eu trouxe como provocação, né? Na teórica aí, trazendo essas referências da filosofia cínica, do Diógenes de Sinope, do trabalho do Cildo Meirelles, enfim, essa ideia de mudar o valor da moeda, de criar um outro valor, como a gente pode, na experiência do desenho, de um desenho com esse suporte, né, que eu vou fazer sobre a cédula, né, aqui, no caso eu não vou fazer em cima da cédula, como o Cildo fez, eu vou fazer uma outra cédula, né, uma outra moeda, mas que ela vai se sobrepor a essa moeda que é a moeda corrente que a gente utiliza hoje em dia. Então, assim, vocês viram lá no vídeo que eu criei um suporte, né? Eu criei um suporte que facilita esse desenho, porque é uma coisa que é autocolante e tal, mas vocês não precisam desse suporte, vocês podem pegar a cédula, eu vou afastar aqui e mostrar para vocês, e podem ter um papel, né, um papel ainda que não está cortado, pode ser um papel normal assim, ou quem não tiver papel vegetal, como eu falei, pode ser um plástico, alguma coisa transparente, que você vai botar por cima da sua cédula. Então, vou trazer aqui uma folha, só um minuto. Então, eu tenho aqui, né? Eu vou botar uma cédula e eu posso botar simplesmente, eu posso usar uma fita, se eu quiser, para a cédula não correr, né? Posso usar uma fita assim, que não seja muito forte para não rasgar a minha cédula. Pode botar até por baixo, assim, um pouquinho, só para ela não correr muito. Deixa eu ver se... Uma coisa assim, para ela não ficar correndo. E eu ponho o meu papel por cima, né? E se eu quiser, também eu posso usar a fita para fixar o meu papel, para ele também não correr. Se quiser, né? Eu posso também falar, não, se correr, quero ajeitar, quero fazer assim. Nesse caso, não tem tanta importância, não precisa necessariamente fixar. Posso, vou fazer um pouco assim, depois vou fazer um pouco assado. Pode ser também, né? Então, vocês, se alguém tiver alguma dúvida, senão vocês podem começar. Eu vou dar esse tempinho, são 10 para as 4, até 4:05, a gente aguarda todo mundo fazer. Gente, é uma proposição, vocês podem falar, não, eu quero fazer isso com mais tempo depois. Tudo bem. Quem estiver fazendo no papel vegetal, essa é uma proposição que eu vou pedir para vocês guardarem esse desenho, porque depois, mais para frente, não vai ser agora, eu vou precisar de um tempo ainda para isso, eu vou retomar essa proposição de uma maneira mais aberta, assim, pública, e vocês vão poder participar e vão poder, de alguma maneira, já estão participando, e esses desenhos podem depois entrar dentro desse programa que eu estou chamando de Time Money, desfigurações do capital, mas que é algo que eu ainda vou fazer uma plataforma online, mas eu vou precisar de um tempo ainda para elaborar isso, e agora, no momento, eu estou terminando de escrever minha tese, então isso deve ficar mais para o ano que vem, início do ano que vem, mas quem
vocês podem saber que essa é uma proposição minha que estava parada, que eu fiz em 2010, que estou retomando agora e que vocês, querendo, vão estar participando dessa proposição, que é uma proposição aberta que vai continuar e vai ter desdobramento, só para vocês saberem disso. Então, bom, falei a beça, agora vocês vão ficar quieto e vocês têm esse tempo, a não ser que alguém queira trazer alguma dúvida.
Bom, quem estiver ainda fazendo, se quiser continuar um pouco enquanto eu vou falando, mas também pode parar e retomar depois, né? Mais pra, né? Depois da oficina, enfim, outro dia. É só ver o tempo que já foi gasto, né, nesse processo de desenho e depois somar com outro tempo que vai ser somado. A ideia, vou pedir para quem já terminou e já conseguiu fazer o desenho, botar o nome, a data e o tempo que levou, assim, de uma maneira que fique próximo ao desenho, né? Pode ser na lateral, para a gente ter esse registro. E, enfim, de uma maneira que não, também seja discreta, para não tomar muito espaço e atenção do seu desenho, porque isso é só uma informação que não precisa ter, né, ocupar muito espaço, ter muita, enfim, ter uma presença que afete muito o próprio desenho, né? E como uma assinatura, né? E bom, essa foi a proposição, né? Uma proposição que, como eu falei, estou retomando um projeto antigo que estava parado. E enquanto essa imaginação sobre desenho, sobre desenho como proposição, eu queria fazer então esse propor, né, que o Hélio fala. E quem tiver, assim, talvez nem todo mundo consiga ou não queira, mas pode imaginar uma proposição que vocês depois podem compartilhar comigo lá pelo e-mail. E quem sabe eu posso, de repente, selecionar alguma dessas proposições para a gente fazer no próximo encontro. Vai depender se a proposição é viável. Você pode mandar, olha, essa proposição foi uma ideia que eu tive, mas não é viável fazer na oficina, porque, enfim, por questões técnicas, né? Às vezes a proposição não cabe, mas pode ser que de repente surja alguma proposição de desenho, de uma coisa assim que tenha a ver com a oficina que surja e que a gente pode experimentar junto, quem sabe. Para fazer esse tipo de proposição, o que eu sugiro a vocês é de fato elencar. Por exemplo, no próximo encontro, eu vou trazer uma proposição que é um exercício, mas é uma proposição também, não é que nem um programa, que nem eu estou fazendo como Time is Money, mas que eu fiz esses dias com café. Que de repente, no próximo encontro, eu vou falar para vocês sobre essa ideia de desenho e arte ambiental, porque é uma coisa que é bem do que eu estou pesquisando agora. E é um pouco trazer para o desenho experiências ambientais. E o ambiente pode ser o ambiente da sua própria casa, não precisa ser necessariamente um ambiente, uma paisagem, né? Porque ainda mais que a gente ainda está nesse momento, né, de pandemia descontrolada, evidentemente que eu imagino que boa parte de vocês estejam evitando ficar muito se expondo na rua. Mas o ambiente pode ser a própria casa, os elementos que você tem na sua casa. Essa proposição que eu vou trazer para vocês na semana que vem, uma delas, é com café. Então, aqui em Atafona venta muito, e eu tenho um jardim. Então, quando começa a ventar, eu pego meu café, levo uma folha de papel e fico entornando umas gotinhas de café e deixo a folha assim para o vento ir balançando e o vento vai desenhar com o café. Então, quer dizer, vejam que pode ser muita coisa. Se vocês tiverem uma ideia e quiserem compartilhar, pode ser muito bacana. De repente, eu consigo, né, ver se cabe, se é possível compartilhar com todo mundo. Se forem elementos simples que todo mundo tem em casa e tal, dá. Se for uma coisa mais complexa, muito elaborada, já fica mais difícil.
mas também vocês podem fazer uma coisa mais elaborada, que precisaria de um contexto, porque a gente pode fazer sempre isso, né? Só imaginar e compartilhar e não realizar necessariamente. Então, essa seria, assim, um desdobramento desse trabalho, né, dessa proposição, como, então, deslocar para vocês que vocês proponham. Propor, nesse sentido, vocês podem trazer uma proposição e aí vocês já perceberam, né? A gente já falou de desenho sensorial, de desenho conceitual, de desenho ambiental. Eu trouxe agora, eu vou falar disso no próxima oficina. E, gente, deixa eu só esperar passar um carro de som aqui. Então, agora, eu vou trazer mais um exercício para a gente voltar para... depois a gente a Danusa está trazendo uma questão aqui, que ela ficou curiosa de ver os desenhos. Depois a gente vai poder mostrar os desenhos, mas vamos fazer mais uma experiência de desenho, enfim, porque eu acho que é legal a gente experimentar, senão fica só um exercício, e é legal a gente ter ideias. E ter experiências também, práticas. Eu queria intensificar um pouco, nesse próximo exercício, a ideia de desenho sensorial, porque da última vez a gente trabalhou a sensorialidade no olho, que é uma coisa, digamos, que a gente está um pouco mais acostumado, apesar do exercício que eu propus ser um exercício que a gente não está acostumado a pensar o olho, né, a visão dessa maneira. Mas a gente não está acostumado, menos ainda, a trabalhar com a percepção tátil. Então, eu pensei num exercício que eu tenho começado a experimentar há até pouco tempo, e que é um autorretrato tátil. Então, vocês vão precisar, para isso, de uma folha de papel. Eu acho que, se vocês tiverem o A3, é melhor, mas pode ser no A4, uma folha, de novo, rascunho, é só um exercício. E não necessariamente precisa fixar a folha, mas talvez fixar seja bom, porque vai te ajudar na experiência. O que se trata essa experiência de desenho? Um autorretrato tátil. Eu vou passar um tempo dessa experiência fazendo realmente um reconhecimento tátil do meu próprio rosto. E nesse reconhecimento, primeiro deixa perceber, de fato, entrar nessa escuta tátil, nessa percepção tátil, né? A textura, as cavidades, enfim, a temperatura. Deixa isso mais livre por um tempo. E depois você vai também ver a sua folha né? Sem abrir o olho, você vai reconhecer tatilmente a sua folha. Eu acho que ela, estando fixa, vai te ajudar, porque ela não vai sair do lugar, e depois, na hora de você fazer a sua composição, você vai saber que ela não saiu do lugar. Então, mas aí eu acho que depois vocês podem também, nessa orientação, também vale, né? Vale você pensar, não, a minha testa é mais ou menos do tamanho dos meus dedos, então entre os meus dedos e minha sobrancelha, eu vou usar aqui. Mas não se fixem muito também na ideia de que eu tenho que fazer um desenho que fique reconhecido, que fique parecido comigo, que fique bonito. Mas vocês podem usar uns recursos, que também faz parte da sensorialidade tátil e espacial, a gente usar as nossas próprias dimensões da mão,
para entender sobre o trabalho que eu vou fazer e ter uma certa orientação, enfim. Mas não fiquem muito presos nisso, para não ficar também querendo fazer, medindo com a mão muito. Para usar isso como um recurso, não para ficar preso, porque eu tenho que fazer exatamente a proporção, mas também cada um tem a sua experiência livre, né? Só estou trazendo elementos que vão surgir, que vocês vão perceber nesse exercício. E é isso. Na verdade, é só uma experiência, mas aí tem que tentar fazer esse exercício de ficar com o olho fechado o tempo todo. Quem tiver uma coisa para botar no olho, quiser, porque acha que não vai conseguir ficar de olho fechado o tempo todo, pode botar uma venda no olho. É uma possibilidade. Quem acha que não, que está tudo bem, que consegue ficar de olho fechado, faz de olho fechado sem a venda, tá? Então eu vou dar mais também para vocês aí uns 10 minutos e a gente, na sequência, abre para conversa, para perguntas, para mostrar resultado, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu acho que para fazer esse trabalho, um lapiseira, pode ser um lápis grafite, caneta. Eu acho que o giz de cera é bom porque ele é mais fácil de usar, de manipular, né? Mas o material que vocês tiverem aí vai ser legal também. Eu vou fazer também porque é uma experiência.
Bom, eu não sei se todo mundo terminou. Se querem mais um tempinho, eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que tem pessoas ainda estão fazendo. Bom, vou dar mais 5 minutinhos, né? E... Quem já acabou, já. Mas quem já acabou, quiser também começar, agora a gente vai abrir para conversa, né? Então, quem quiser trazer alguma reflexão, mostrar o resultado, uma pergunta, enfim. Hoje foi mais rápido, né? As experiências. Também, se vocês acharem que esses tempos estão muito curtos, porque é difícil a gente ter né? Às vezes para uns um tempo tá legal, às vezes para outro tá muito rápido. Mas de qualquer maneira, esses exercícios não são. Vocês podem refazer isso com mais tempo, né? No tempo de vocês. É porque aqui, como tem esse tempo coletivo, né? Fico tentando encontrar uma uma média aí que a gente se equilibre. Oi, Fernando. Eu Olá. achei super curioso a sequência, né, de experiências muito contrastante, né? Uma que você fica com muita atenção, né, com muita olhar para os detalhes, né, e precisão, né, por conta da transparência e tal. E essa outra que é zero isso, né? Eu fiquei com uma dor no braço na primeira experiência, assim, com dor na mão, não estou muito acostumada a ficar, né, desenhando detalhezinhos, copiando coisinhas. E agora é uma experiência tão louca de ficar tocando a cara e muito, muito diferente, né? Me levou para lugares muito diferentes, uma experiência a outra. Pois é, porque eu pensei justamente isso, como a primeira experiência era uma experiência muito mental, muito reflexiva e ao mesmo tempo da visão, de olhar os detalhes, de repensar como reconfigurar essa imagem. A segunda experiência eu pensei, não, antes de abrir, né, vamos fazer uma experiência para a gente voltar, né, para a gente voltar para o corpo, para o tato, para a experiência sensorial, para justamente criar esse contraste. Eu pensei nisso mesmo, assim, como uma forma também quer dizer, que a gente vê como que a experiência com o desenho pode nos levar para lugares, né, para sensações muito distintas e, enfim, e aí eu achei que seria legal essa do tato, né, de voltar para si. A gente está falando tanto dessa ideia de desenho
como técnica de si. Então, esse si que é o mais concreto e, ao mesmo tempo, mais abstrato, que é a percepção tátil que eu tenho do meu próprio rosto. Quer dizer, um pouco por aí mesmo. Eu percebi exatamente essa diferença do primeiro como desenho, como podendo ser coisa mental, né? Você projetar o desenho mentalmente, pensar sobre ele, e na segunda experiência o desenho nascer da própria experiência sem expectativa, sem uma imagem mental, né? Que a gente foi tocando e sem projetar essa imagem, que não há possibilidade de projetar ela no escuro, né? E depois você se surpreende até com o resultado, com a sua capacidade de ocupar o espaço de olhos fechados. Então, no primeiro é a sua expectativa de conseguir fazer o que você imaginou, e no segundo é a surpresa de você conseguir fazer alguma coisa sem que você tenha imaginado como ia ficar, né, naquele espaço. Então, eu queria deixar também aqui, aproveitar a oportunidade, no chat um link para um videozinho do YouTube, que é um projeto premiado no Prêmio Arte na Escola Cidadã, e que a professora faz o trabalho com as cédulas do Cildo Meirelles, e realmente os alunos fazem um trabalho riquíssimo a partir dessas cédulas, usando a imagem de Marielle no lugar da figura da República e tantas outras coisas interessantes que eles fizeram. Vou deixar no chat aqui o link para esse vídeo, porque é muito bacana conhecer o Legal, trabalho dessa professora. Quero ver, sim. Fiquei curioso. Muito legal. E depois eles fazem a distribuição dessa cédula entre as pessoas, né? Questionando justamente quanto vale a cédula, né? Se elas trocariam aquela cédula por uma de R$ 2, ou se aquela que tem a Marielle é mais importante para ela do que a de R$ 2, que vale R$ 2 de fato, né? E mais ou menos nessa linha, porque eu estava um pouco influenciada aí pela experiência dessa professora que eu já conhecia, foi que eu fiz a minha também, fazendo essa crítica aí a questão da justiça social, dessa república vendida. Eu fiz essa, não sei se vai dar para mostrar. Dá para ver, Acho que a gente? gente pode ampliar, né? Clicar na sua tela, não sei. Eita. Eita. Dá para ver sim, tá legal. Aí eu usei ali uma brincadeira com a palavra, com o número 20, e aqui na esquerda eu botei 20 comprar. E do outro lado, R$ 20 injustiças. De um Brasil vendido com Z, né? De uma república vendida com Z. Muito legal. A partir eu estava um pouco influenciado pelos trabalhos que os alunos tinham feito, e achei que eu segui o caminho da crítica social aí, como que eles fizeram. Muito bacana, Danusa. Obrigado pela participação aí, compartilhar com a gente. Tem mais alguém chegando aqui. Alguém mais quer trazer uma questão, uma reflexão, compartilhar? Então, eu fiquei surpresa com a segunda, eu fiquei chocada, que eu achei que ia sair meio que totalmente rabiscado. Eu não desenho, nunca desenhei nada, e realmente eu fiquei bem impressionada com essa técnica 2. Legal. Porque eu pensei a mesma coisa. Eu falei, não vai sair coisa boa, porque quando a gente começa a desenhar, aquele controle que a gente tem, né, de pelo menos fazer uma coisa aceitável, eu falei assim, seja lá o que for, vamos lá. E aí o primeiro momento, assim, beleza, vou calcular, mas assim, 5 segundos depois você percebe que já era, você já perdeu onde era a testa, onde era o nariz, onde era a boca. Você vai fazer a boca em cima do nariz, e é isso aí. E aí, quando você abre o olho, nossa, tá até
aceitável. É interessante. Como a gente acha que não tem essa percepção espacial do próprio corpo, e tem, né? Enfim. Legal. Pois é, eu também tenho experimentado essas há pouco tempo e vão surgindo coisas interessantes, né? E é legal porque é um exercício que depois você pode trazer para uma prática, para um autorretrato que depois você vai reelaborar com o olho aberto, né? Tudo é possível, você pode partir. O Francis Bacon, se vocês pensarem aquele pintor, né? Eu acho que ele criava umas técnicas meio assim para fazer a partir de uns rabiscos, ele começava a tela dele surgia um pouco desses acidentes que ele ia criando com a própria pintura, que escapava, então ia criando aquelas desfigurações. Falando nele, ele mesmo é um que nas entrevistas fala da importância da imaginação sobre as técnicas. Ele, apesar de ser um pintor, né, que está trabalhando sobre esse suporte, digamos, tradicional, clássico, ele também estava ali elaborando as suas técnicas e achava que era justamente aí que estava o caminho para uma pintura do que ele concebia lá porque ele tinha uma visão, né, um pouco bem esteticista, bem ligada a essa ideia quer dizer, de encarnar uma experiência na pintura, mas havia também essa investigação sobre as técnicas. A minha nota, por conta de pandemia, eu tô super sem dinheiro em casa, assim. E aí eu lembrei, não sei vocês, mas eu não consegui nota. E como eu não estou saindo, né, só pagando tudo no cartão, aplicativo, etc. Aí eu lembrei que eu tinha ganhado um tempo atrás uma nota de R$1. E aí foi a minha nota de R$1 que eu fiz. E é engraçado, porque a nota nem é válida, né? Aí ficou assim, deixa eu mostrar aqui. Eu acabei ultrapassando um pouco, não sei se dá para ver. Aí eu acabou ultrapassando um pouco. E aí eu descobri uma coisa na nota que eu juro que eu nunca tinha visto, porque a letra é bem miúda, eu ando meio cega, que é Deus seja louvado, né? É mesmo? Sempre teve, tipo que nem nos Estados Unidos, então aqui o dinheiro brasileiro sempre teve o Deus seja louvado, acho que numa alusão ao dólar, né? Nunca percebi, você acredita? Também nunca tinha reparado, não. Na célula de 1, né? Acabei de achar também. Fica bem pequenininho. São as letras todas miúdas as do células. contrato. Ah, sim. Mas eu acho que é só de um lado. Eu acho que é só de um... Pelo menos não é de R$5 que eu fiz, é só de um lado. Na nota... Aqui tem a cara, né, da pessoa. Isso. Pessoa. Alguém mais? Eu fiquei curiosa de ver os trabalhos de todo mundo, o segundo trabalho. Eu confesso que eu fiquei curiosa. Vamos compartilhar, porque realmente dá uma sensação... É bom, né? A gente vê cada um. Eu tive muita dificuldade com o segundo. Hoje não sai muito bem. Mas você arrasou ali na divisão dos olhos.
Eu tive muita dificuldade com essa coisa também, de onde é o nariz, onde é a boca, onde é o olho, né? E como fazer as profundidades, assim, porque é aquilo também não sei desenhar nada. Eu fico meio Picasso, né? Meio cubista. Eu acho que a coisa é essa mesmo. Ninguém sabia mais onde era o nariz, boca, tudo. Tudo bom. Dá para ver o meu ou tá muito escuro? Tá um pouco escuro. Não, tá... Agora dá. Não, volta. Mais pra... Isso, agora dá. Ah, O meu legal. ficou Muito interessante, seu, Betinho. Muito legal, é. Eu fiquei afim de continuar também, porque eu fiquei meio. Eu achei Eu me que o meu perdi se geral. parece comigo, vocês acharam? Super. Eu achei, de alguma forma ali tem. Que abriu. Tem ali. Ficou uma Eu também achei que caricatura, né? surpreendeu bastante o resultado. Eu também achei parecido, também, de uma certa forma. Então, estou meio perdido. 4h40. Faz hora. Bom, se vocês... Então, não é? Vou botar aberto. Se vocês quiserem trazer mais alguma questão, eu, na semana passada, fiquei de mostrar um pouco também outros trabalhos que eu desenvolvo. Pode ser também, a gente pode aproveitar esses 20 minutos, ou alguém mais trazer alguma questão, uma discussão sobre essas questões. Também sobre as questões conceituais que eu trouxe no início da oficina, né? Os textos que eu sugeri, enfim. Acho que seria também bacana se alguém tiver alguma questão. Da próxima vez eu vou anotar durante o início, porque depois de viver a experiência, eu me perdi um pouco das coisas que eu tinha ficado, que eu fiquei com uma... Achei muito interessante o negócio da inserção dentro de uma ideologia, né? Fiquei pensando muito como isso é uma estratégia muito interessante mesmo, né? Para pensar a vida, né? Uma resistência nesses momentos também, em que a vida não está permitida existir quase, né? Como é que a gente vai incidir, né? Com algum tipo de experiência, se a experiência só é quase na presença, né? Muito, sei lá, só fiquei pensando sobre essas... Achei bem interessante essa ideia de inserção, como também metáfora, assim, do trabalho clínico, né? De como... Teve alguma coisa que você falou exatamente que eu falei, caraca, isso serviria para tanta coisa, né? Assim, realmente é muito além do campo da arte, né? A forma como dá para fazer o uso disso, né? E fiquei muito interessada, mas não, eu acho que eu vou anotar da próxima vez as coisas, porque depois de se soltar no papel, eu fico meio esquecido. As reflexões vão embora, né? E a ideia é essa mesmo. Mas eu acho que todas essas experiências podem ser levadas para vários campos, né? Eu acho que no campo da arte e educação há uma aplicação talvez mais evidente, né? Mas há possibilidade de investigar outros campos. Inclusive, hoje ele não está aqui, das pessoas que estavam aqui na última oficina é um geólogo, e ele ficou trazendo várias reflexões depois para mim sobre aquele exercício da linha vibratio, né? Para dentro do campo da geologia, que ele estava pensando que a geologia também trabalha muito com desenhos e com som que eles fazem nas explosões, e o som eles medem
o subsolo a partir dos... Eles descobrem coisas no subsolo a partir do som que ecoa, a partir da explosão, e que vai criando essas vibrações parecidas com esse tipo de desenho que a gente experimentou. Então, são experiências que cruzam, né, campos assim, e criam isso que eu estou chamando de erosão, né, de erosão de uma ideia de campo fechado, né, de como se a gente pensasse os campos disciplinares como coisas fechadas. Eles são, na verdade, coisas que estão o tempo todo sendo atravessadas, corroídas por outros saberes, né? Seria um pouco essa ideia. Fernando, eu queria destacar um pouco a importância desse trabalho com a cédula, porque coloca em questão aquilo que é mais importante nesse momento, que é a questão do valor simbólico, né? Porque, como você falou assim, talvez no campo da arte e educação fique mais claro, mas eu vou falar um pouco da formação humana, formação cidadã mesmo. A gente está vivendo um momento de torção, vamos falar assim, um torcicolo à direita do pescoço, né? Em que a gente perdeu a dimensão do valor simbólico da vida, das coisas da vida, e aí tudo tem um valor muito concreto, muito material, muito monetário, né? Ao que parece, é uma tendência do momento. E aí cultura e arte ficam no segundo plano, no plano das coisas simbólicas, né? Das coisas que têm um outro valor, uma outra forma de pensar valor, né? Então, essa questão da cédula traz justamente essa reflexão sobre o valor das coisas, o valor do tempo que você gastou para fazer, o valor daquilo que está representado na cédula, né? Quanto que vale, por exemplo, a vida de um mico-leão dourado, R$ 20 só? Quanto que vale a nossa fauna, a nossa flora? Quanto vale os nossos recursos naturais? Quanto vale a Amazônia? Porque me parece que a gente está no momento em que as coisas podem ser mensuradas por valores monetários. E a gente tem um problema sério aí do que é considerado fome no Brasil, né? Que a fome é só de comida, a gente tem fome de quê também, né? Que a cultura, a arte são formas de alimentos fundamentais para a existência humana. E parece que a gente tem que ficar explicando isso o tempo todo nesse momento, porque isso fica sempre no primeiro corte que se pensa-se cortar da arte e da cultura, né? Então, acho que trabalhar com o valor simbólico, não só na formação, em termos de ensino de arte, mas na formação humana, cidadã mesmo, é crucial. Porque senão não adianta discutir nada de arte, né? Não adianta discutir a importância da experimentação estética, a importância do desenho que nasce do corpo, do desenho identitário, da questão autoral, se as pessoas não sabem o que é valor simbólico. Se as pessoas não dão importância para isso, né? Se as coisas só valem o quanto custam no mercado. Então é muito essencial essa discussão, né? Eu acho que ela é sobretudo política, né, Danusa? Eu acho que muito legal essas reflexões que você está trazendo. Eu acho que tem o valor simbólico, tem o valor de uso, tem vários valores, né? Por exemplo, isso é uma coisa que a gente percebe, né? Como que o valor de uso às vezes pode ser muito maior e que não tem preço, né? Para uma pessoa que está, por exemplo, vivendo numa comunidade ribeirinha. Não adianta você vir com dinheiro para muitas dessas pessoas, que elas não vão querer mudar. Aquilo ali é parte da vida dela, aquilo ali é o modo de vida dela. Então, esse tipo de reflexão é muito interessante, né? É justamente um exercício. Tem alguém aí com o microfone ligado, vou ver aqui.
a pessoa que está com o microfone ligado quer falar ou foi sem querer, não sei. Mas, então, essas reflexões, enfim, também concordo com você, Danu, são fundamentais. É aquela coisa, o que você quer de mim? Eu só quero que você saia da frente do sol. Tem uma coisa que acho interessante falar também, para contribuir nisso que a Danusa está falando, que eu acho que o Fernando não mencionou, mas no trabalho do Cildo, né, quando ele faz essa nota de 0, os desenhos que estão na cédula, de um lado, eu acho que em uma nota era um interno de saúde mental, e do outro era um animal não humano também. Como é que era o animal, Fernando? Não, a célula... Do 0. Como é que é essa referência? Calma aí. Era um indígena, né? De um lado é o indígena, do outro lado é o... Sim, confundi. Foi isso. Eu devia ter trazido, eu acabei esquecendo, mas isso vocês podem achar fácil aí no YouTube. Zero Cruzeiro, né? É uma obra do Cildo Meirelles e essas duas faces que a Júlia falou, né, trazem essa reflexão para a gente pensar, quer dizer, existem pessoas que têm valor, quer dizer, ele coloca essa reflexão, quer dizer, existem pessoas que não têm valor e outras que têm valor. Como é que isso se dá, né? Olha aí, a Maísa tá mostrando a cédula. Ah, que legal. Então, é um trabalho realmente muito, muito forte, né? Muito intrigante, né? Quer dizer, eu penso muito nesse trabalho do Cildo como uma maneira de dizer assim, não, o valor zero não é que essas figuras têm valor zero, é que elas têm um outro valor, que não cabe Isso é uma leitura, né? Eles poderiam ter muitas outras, mas não cabe, né? O valor monetário não cabe para essas subjetividades, né? E elas têm outro valor. E esse outro valor é justamente uma possibilidade de a gente pensar uma outra forma de sociabilidade, né? Eu acho que, enfim, esse é um pouco a provocação dessa oficina, né? Quer dizer, da gente, de fato, trazer para o campo da arte essa imaginação sobre modos de viver e de estabelecer outros parâmetros que escapem a esse modelo que tá infelizmente, dominante, né? E a gente está vendo crises em vários sentidos, né? São crises ambientais, crises econômicas, crises subjetivas, psicológicas. Então, quer dizer, existe uma máquina aí que está atropelando muitas coisas e que a gente, pela arte, a gente pode criar, de repente, fissuras, caminhos, brechas, né? Erosões nesses espaços, enfim, de um mundo que tão desigual e tão injusto e violento que a gente está vivendo, né? Então, de fato, essa quer dizer, uma reflexão que eu trago para mim, para o meu trabalho, como um princípio, né, fundamental em tudo que eu faço, essa dimensão política, ético-política, né? E, enfim, e como que a gente pode descobrir que, quer dizer, técnicas, maneiras de ativação, de mobilização, né, através da arte, estão aí para a gente descobrir e experimentar.
a gente está falando de dinheiro, né? Eu nunca estudei muito isso, mas só o fato da gente estar usando uma nota, né? Eu acho que essa situação aí que a Alessandra passou de não ter uma nota em casa, né? Que eu acho que é muito comum hoje em dia a gente se pegar sem ter uma nota. Foi até importante você ter avisado antes, né? Porque tá tudo tão digitalizado, né? E a dimensão, inclusive, do dinheiro já não é nem mais representável, né? Nesse campo da materialidade de uma nota, de uma moeda, né? Tudo já é um dinheiro já tão com valor distante, né? Do dinheiro que a gente ganha, de salário, do que a gente tem na conta. Não é esse dinheiro, né? Essa plataforma Zoom aí que a gente está usando, o cara já ganhou R$ 1 trilhão em meses, né? Então é um outro patamar mesmo de riqueza, de negócio, né? De jogo de poder ali que já extrapolou, né, a nossa capacidade de materializar, né? Só máquinas conseguem entrar nesse jogo, né? Uma coisa muito surreal, muito sem chão, sem contorno, né? Sem isso que a gente fez, né? Sem a gente poder se tocar, né? Achei muito forte a gente se tocar nesse momento em plataforma e nesse momento em que tudo está tão sem proporção, né? Assim, imensurável mesmo. É verdade, eu não tinha pensado nessa dimensão, né, de que a gente está no momento que a gente está, né, impossibilitado de estar tocando as pessoas, né, e esse exercício de tocar a si mesmo, né, realmente nesse momento tem outro significado, né, outra dimensão mesmo. Não tinha pensado nisso. Fernando, eu lembrei aqui também que tem uma artista chamada Jacques Lerner, muito conhecida, né, na arte contemporânea, que faz um trabalho extenso usando cédulas, moedas também. Quem quiser conhecer mais trabalho nesse tema, buscar o trabalho da Jacques Lerner, e ela tem uma fala sobre o processo de criação dela que eu achei muito interessante, que foi o encontro da experiência que eu tive aqui. Na hora que eu estava desenhando aqui, eu estava com plástico sobre a célula, meu marido virou para trás, falou assim: "Você está riscando a cédula?" Eu falei: "Meu Deus, era só uma cédula de R$ 20. Ele ficou apavorado. Imagina se fosse uma de 100, né?" Aí eu fiquei pensando, nossa, como a gente tem uma série de construção também de valor sobre as coisas materiais, de noção de valor, que gera até um pudor na relação com essa matéria. E a Jacques Lerner, ela fala justamente que o processo de criação dela, ela faz o seguinte: tudo que ela pega, seja dinheiro, cédula, moeda, qualquer objeto, ela deixa guardado algum tempo dentro de um quarto escuro, e ela usa a expressão assim, purgando a falta de significado. Ela deixa purgar a falta de significado dentro de um quarto escuro, porque quando ela retira de lá, a coisa já sai de lá sem valor nenhum. Quer dizer, se ficou guardado e esquecido lá, quer dizer que não tinha utilidade, não tinha valor, não tinha importância. Quando ela resgata de lá, a coisa sai sem valor nenhum. Aí ela pode experimentar a matéria de fato. A matéria sem pudor, sem um preconceito sobre ela, sem uma relação previamente estabelecida. Então, eu achei isso bacana, porque deságua na segunda experiência, que é experimentar o nosso rosto sem essa prévia noção do que a gente quer colocar no papel, né? Legal, Danusa. Pois é, tem esse tema é um tema recorrente na arte, né? E na arte contemporânea, né? Da moeda, né? Da cédula. Tem um outro artista que fez um trabalho também, chama Lorival Cuquinha, que fez umas bandeiras com cédulas. Ele também faz umas instalações com moedas. É isso, é mais um elemento, né, que a gente pode trazer para a experimentação da arte, mas é um elemento especialmente simbólico, né, especialmente que está assim
como eu tentei mostrar no início, ligado a uma reflexão sobre a sociabilidade, né, sobre muito antiga, né, sobre o modo como as coisas circulam, o valor, enfim, é uma discussão filosófica muito antiga e enfim, mas eu não conheço muito o trabalho da Jacques Lerner, vou procurar, Danusa. Muito legal suas referências aqui. Mostra Agora, seus trabalhos aí, só um tiquinho, Fernando. sim. Ainda dá? Claro, pode falar. Ah, mostrar os trabalhos? Desculpa, não entendi. Ah, tá. Pode ser, eu acho que também eu posso deixar para o próximo encontro, porque a gente já está aqui, né, chegando no finalzinho do nosso horário. A ideia, acho que a gente não precisa passar, a não ser que queira continuar essa conversa, mas eu mostrar os trabalhos a gente vai acabar passando. E aí eu acho melhor a gente fazer no próximo encontro. E que aí é isso, né? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma proposição que quiser partilhar, eu vou tentar filtrar alguma coisa, mas vou trazer algumas experiências mais, enfim, mais recentes que eu estou pesquisando com elementos para pensar essa ideia de desenho ambiental no sentido mesmo de pensar essas dinâmicas ambientais, porque aqui eu estou em Atafona, além da gente desenvolver esse trabalho com a Casa Duna, que é uma residência de arte, enfim, compartilhei com vocês já o site e tal, eu também estou fazendo uma tese de doutorado e tem um grupo de teatro, então, ao mesmo tempo eu fico pensando essas dinâmicas ambientais a partir de elementos que eu, nesse suporte micro, né, que é um pouco o que os geólogos fazem, mas de uma outra maneira. E aí é isso, assim, eu acho que estou muito feliz assim com esses encontros, acho que está sendo muito rico para mim também partilhar essas experiências e, enfim, fiquem à vontade aí de mandar alguma proposta e também se não mandarem não tem problema porque de qualquer maneira eu vou trazer algumas proposições para vocês no próximo encontro e aí no final eu mostro alguns trabalhos que eu desenvolvi aí nos últimos anos e que vocês vão ver que aparece essa relação com o desenho com transparências, desenhos relacionais, desenhos enquanto proposição, enquanto reflexão conceitual, enquanto percepção contextual também, que é uma coisa que eu vou falar no próximo encontro, que eu não falei muito ainda, que é essa ideia de pensar o contexto que a gente trabalha, né? E que a gente pode, inclusive, se inserir em contextos que não são aqueles contextos que a gente está acostumado na nossa sociabilidade mais, enfim, ligado ao nosso trabalho, à nossa família, nossos amigos. Enfim, é possível também, através da arte, você criar outros roteiros. Foi isso também o que eu andei experimentando no Rio de Janeiro há um tempo atrás, quer dizer, até antes de me mudar para cá. E aqui a gente também está fazendo isso, experimentando um trabalho contextual aqui ligado a esse processo erosivo da paisagem de Atafona. Enfim, se alguém tiver mais alguma coisa que quiser conversar, a gente pode se alongar mais um pouquinho, não tem problema. Só acho que trazer os meus trabalhos agora realmente seria abrir uma nova janela, que acho que não é o caso. Bom, então, aguardo vocês na semana que vem e, mais uma vez,
Obrigado pela participação. E é isso, até a próxima, né? Aí, durante a semana, eu mando as informações lá, como tem feito, pelo e-mail. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada. E obrigada, Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Boa tarde a todos. Tchau.